Olá, boa noite. Mais uma semana lendo o devocional Tinta, Papel e Ele. Agora já estando na lição, 14, capítulo 14. E o nome é Correndo Risco. Correndo Risco. Eu achei muito interessante. Como sempre, eu acho interessante. As leituras bíblicas, como sempre falo, está na descrição do vídeo. Nós temos 3 leituras. 2 são bem grandinhas, a gente tem que ler na nossa Bíblia. Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, fala sobre os homens de fé. E Marcos 11, 22 e 24. E o Gênesis 22, que conta uma pequena história. Eu vou ler um pedacinho só, para poder a gente se enturmar um pouquinho, né? Hebreus 11 está falando sobre os justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E aqui tem uma lista de heróis da fé. Fala sobre a fé de Abel, de Caim, de Enoque. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardador dos que o buscam. Então, Noé, vários homens. Mas tem 2 mulheres. Temos a Sara, que a Bíblia fala, e temos a Raabe. No 11:11 fala assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus prometeu a ela, mas ela já era bem velha. Mas ela teve fé e ela conseguiu. E a Raabe é no 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, aquela que é meretriz, agora fala que é essas mulheres assim, todo mundo sabe quem é, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espia, porque ela ajudou aos homens de Deus. Então, depois que você tiver oportunidade, lê a história de Raabe, é uma história muito, muito bonita. E pela fé também, nós vemos lá em Gênesis 22, que é a história também que vocês devem ler para entender. Que Deus manda sacrificar Isaac, Abraão sacrificar Isaac. Abraão só teve filho bem velho, Isaac era o único filho dele, e Deus falou para ele fazer o quê? Vai lá, leva seu filho e sacrifica. E ele foi. Ele foi e ele fez. E quando ele estava andando, ele foi com os homens, com os moços, aí teve uma hora que parou. E disse Abraão para os moços: ficai aí com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Então, eu acho que ele tinha uma fé que não ia acontecer, ele não ia precisar matar o filho dele, mas mesmo assim ele manteve, E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto. Gente, que fé, Caminhando, sabendo que ele ia ter que matar o filho dele. Se Deus não fizesse nada, ele ia ter que matar. E ele estava calmo e tranquilo. Chegou no lugar que Deus mandou, ali ele fez um altar, pôs em ordem a lenha, arrumou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar, sobre em cima da lenha, e estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Gente,
Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, pois isso se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Amém. Pela fé. Abraão teve fé. As mulheres que nós lemos teve fé. E todos aqueles que a gente lê lá no 11, né? No Hebreus 11. E nós temos outra passagem que é Marcos 11, 22 e 24. E Jesus, respondendo, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, credes, recebereis, e tê-las. E quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as suas ofensas. Então, nós precisamos lembrar, para ter fé, a gente precisa também fazer a nossa parte. Em todas as situações, as pessoas fizeram a sua parte. Vamos ler o que a menina falou aqui, a Zoe. Interessante aqui, quais passos de fé você precisa tomar? A fé, como a gente leu, é a certeza daquilo que os nossos olhos não enxergam. É fácil ter fé quando tudo está bem, ou quando estamos caminhando em direção aos nossos sonhos. Difícil é mantê-la quando estamos dentro do problema e não vemos uma saída. Você vai para um lugar de dúvida, sem querer, pensando: será que eu vi certo? Será que é isso realmente o que eu deveria ter feito? Será que confiei demais? Eu já me encontrei várias vezes nessa situação, e em que eu me sentia desolada por ter esperado algo incrível e ter me deparado com uma parede gigantesca, gigante. Quem não aconteceu isso, né, gente? Todos nós, né? Às vezes a gente sonha, planeja, mas às vezes não acontece. Correr o risco nunca fez parte da minha personalidade. Não sou do tipo aventureira, apesar de amar conhecer coisas novas, de explorar novas culturas e amar um esporte radical. Sim, ninguém acredita, mas eu amo tudo que envolve grandes alturas. Não é o meu caso. Mas o correr risco, o que me refiro, é o da vida, quando precisamos de alguma forma dar um passo de fé, seja em relação às nossas finanças, vida emocional, vida espiritual, ou decisões que mudarão o rumo do nosso futuro. Correr o risco do erro, da vergonha e do fracasso. Posições em que somos testados quando queremos viver o excelente de Deus. Ninguém fala isso quando você entra na fila para mais de Deus. Nem mesmo você se lembra quando canta com tanta convicção sobre viver somente para Ele. Mas a verdade é que, para irmos mais profundo em Deus, precisamos assumir riscos. Tudo tem risco. Não temos que procurar por eles, pois naturalmente nos encontraremos nesse lugar enquanto nossa vida de oração se eleva para um novo nível. Ao passar tempo em sua presença, você gentilmente será empurrado para se arriscar, indo a lugares que Deus pediu e que ninguém o convidou ou imaginou. Então, de repente, dá alguma coisa, te coloca no seu coração alguma coisa que você nunca imaginou em fazer. Eu tenho algumas experiências, né? Algumas coisas, tipo aqui, né? Eu tô aqui, né? Isso aqui já é uma coisa que não, se falasse para mim ano passado, 2019, eu não vou ler nada. Isso não é para mim.
Mas Deus colocou, botou no coração, e eu falei, vou fazer. E tô aqui. Tá saindo uma Brastemp, mas eu estou fazendo de coração, para mim tá sendo muito bom, espero que para você também. Muitas vezes eu me vi pedindo coisas para Deus que fossem solucionar a minha vida e talvez trazer-me estabilidade por alguns anos. Mas o Senhor nos dá o suficiente para hoje, porque Ele requer a nossa dependência diária. A gente tem mania de querer para amanhã, depois da manhã, o futuro a Deus pertence. E é através do espaço de fé que os milagres virão, que o sobrenatural será liberado em nossa existência. Ele é um bom Pai e não vai nos deixar imaturos e nos privar dos benefícios da fé. Ele deseja que cresçamos em fé, mesmo quando não estamos enxergando, pois lá Ele está nos esperando. O Senhor está no seu hoje e também no seu futuro. Daqui a 2 dias ou daqui a 2 décadas, Ele estará também. Deus Emanuel, presente e fiel. É tempo de sacudir o medo e dar o passo de fé, que por tanto tempo você tem sido desafiado por Deus a dar. É tempo de ousar para que as coisas grandes cheguem. Você é o protagonista desse grande plano de Deus para a sua vida. Então, a vida é hoje, nós temos que viver hoje. Então, se Deus colocou alguma coisa no coração, é muito grande, pede a Ele, é isso mesmo? Confirma, vai orando, vai lendo a Bíblia, vai lendo a palavra e pede a Deus orientação. E Ele dá a oração. Senhor Deus, hoje eu determino em meu coração que darei passos de fé. Não quero mais deixar o medo ditar a minha vida. Quero ser tudo aquilo que tens planejado para mim. Eu me levanto hoje em fé, pois confio em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que possamos orar a cada dia e entregar a nossa vida, os nossos dias. Se temos muitos ou poucos, não interessa, mas o tempo que a gente tem, entregar a Bíblia, né? Entregar a vida na palavra, em oração, né? Meditando, jejuando. Nós podemos fazer tantas coisas para o Senhor. Então, que nós possamos, né? Nos lembrar disso. Quais são os passos de fé que você precisa tomar? Aqui é uma escada, tá vendo? Bonitinho, né? Isso aqui eu fiz com aquarela. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia viver pela fé. E cremos que Deus, Emanuel, estará conosco sempre. Ele não nos deixará, não nos abandonará nunca. Então, que possamos viver a cada dia nos entregando ao nosso Pai. Beijo grande, amo você e até a próxima semana.